A população do continente africano aumentará de 1 bilhão de habitantes em 2010 para 1 bilhão 600 milhões de habitantes em 2030 e depois 3 bilhões em 2065, incluindo 531 milhões de jovens, ou 30,2% da população. Uma oportunidade para os jovens aproveitarem o dividendo demográfico e permitirem que a África entre numa era de prosperidade. Demographic dividend is a window of opportunity open to us. O dividendo demográfico é uma oportunidade para nós, como países em desenvolvimento, de ajudar os jovens como eu a terem a oportunidade de revelar o seu potencial. Porque, como podem ver em todo o mundo, a maior parte da população mundial é constituída por jovens. Assim, o dividendo demográfico permite que jovens como eu participem ativamente nos projetos de desenvolvimento das suas respectivas comunidades em qualquer país. Visto que nos foi oferecida esta oportunidade, devemos utilizá-la de uma forma pragmática e inteligente, em benefício de toda a população. Porque, como sabem, a energia e a competência dos jovens devem ser postas ao serviço da população das nossas respectivas comunidades. Desde 2015, o UNFPA e a sua sede na Nigéria arrancaram um plano para colocar os jovens na vanguarda como parceiros no processo de desenvolvimento, para que possamos contribuir na elaboração e no desenvolvimento da agenda de desenvolvimento, na realização do dividendo demográfico e dos objetivos do desenvolvimento sustentável nos nossos respectivos países. Quand on parle de dividende démographique, on doit rechercher précisément la capture. No que diz respeito ao dividendo demográfico, o mais importante é o seu aproveitamento, o que resultará em bônus demográfico. Em termos simples, isto significa que os jovens poderão trabalhar, constituindo-se um forte peso econômico, e haverá menos pessoas dependentes. E desta forma, a África poderá registrar desenvolvimento, visto que hoje se prioriza o estatuto de países em desenvolvimento. E graças ao dividendo demográfico, os países como Camarões, onde os jovens representam 64% da população, podem registrar formas sustentáveis de desenvolvimento, pois esta força será capitalizada de forma eficaz, com ofertas de emprego, empreendedorismo, boa governação e priorizando, antes de tudo, a saúde e a educação para os jovens. Porque é graças a estes dois pilares importantes que podemos alcançar o aproveitamento do bônus demográfico. No continente, os jovens estão agora empenhados numa parceria com o Fundo das Nações Unidas para a População para tratar de questões prementes, especialmente a saúde reprodutiva e os direitos das mulheres. Problemáticas nas quais a comunidade internacional tem um longo caminho pela frente. De fato, em 1994, no Cairo, na CIPD, Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, 179 governos decidiram realizar um ambicioso programa de ação e apelaram para que a saúde reprodutiva e os direitos das mulheres fossem uma prioridade nos esforços de desenvolvimento nacionais e internacionais. Em novembro de 2019, em África, particularmente no Quênia, o mundo celebrou o 25º aniversário da CIPD. Nesta ocasião, os jovens do continente confirmaram o seu engajamento em apoiar todas as iniciativas que lhes dizem respeito. A participação da juventude no dividendo demográfico tem a ver com o engajamento das associações juvenis e comunitárias, mas também a sua participação. E a participação da juventude inicia com a possibilidade de participar na tomada de decisão das organizações do governo quando traça políticas sobre o dividendo demográfico. Então eu acredito que sim, a juventude é a força motora e a juventude tem todas as condições para fazer cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável. E o dividendo demográfico é uma questão global em que urge a necessidade de envolvência de todos os jovens, de todos os setores, público e privado, para que haja cada vez mais o próprio comprometimento da juventude, do jovem, face ao desenvolvimento socioeconômico do país.
Estima-se que o dividendo demográfico poderá gerar um crescimento econômico excepcional em África de cerca de 500 bilhões de dólares por ano durante pelo menos 30 anos, segundo a experiência asiática. Esta oportunidade requer uma transformação da estrutura da população, o empoderamento das mulheres e melhorias na saúde e na educação. Nós, os jovens, nos comprometemos em acompanhar o governo em algumas questões, como a escolarização das raparigas, especialmente nos países da África subsaariana, onde as raparigas são bastante negligenciadas em termos de escolaridade em comparação com os rapazes. Por isso, comprometemos-nos nessa luta para que as raparigas sejam escolarizadas e permaneçam na escola pelo menos até aos 18 anos. Atualmente, o problema não é a escolaridade das raparigas, mas é como mantê-las na escola. Há muitas raparigas que vão à escola, mas desistem de ir logo depois, por várias razões, como a violência de género, o casamento precoce, a excisão, a violação e o assédio sexual na escola. Para uma melhor participação dos jovens, devemos concentrar-nos nessas questões e práticas, ou seja, em como erradicar esses fenómenos para que as meninas estejam num ambiente mais propício para continuarem os seus estudos. Portanto, atualmente os jovens estão a fazer campanhas de sensibilização, conversas educativas e também programas interativos para a mudança de comportamento, para informar sobre os direitos das jovens, assim elas poderão lutar contra casos de violência, pois serão as primeiras a se protegerem dessas práticas. E também devemos ir ter com os pais para saber quem são os pais dessas meninas, que são os responsáveis legais das meninas para lutar contra a violência de género. Apesar do forte crescimento econômico registrado recentemente, vários países do Sahel, por exemplo, não registraram um aumento proporcional do rendimento per capita, nem progressos significativos na promoção da igualdade de género. A fecundidade continua a ser a mais alta do mundo e o ritmo da transição demográfica na região foi lento. Tudo mostra que o empoderamento das mulheres e dos jovens é o principal catalisador para desencadear um dividendo demográfico que será de muito proveito para os países do Sahel. Há muito tempo que dizemos que queremos que os jovens se sentam à mesa, mas agora não se trata mais de uma questão de boa vontade, mas queremos atos concretos, para que nas instituições e nas nossas ações de cada dia tenhamos os jovens conosco. É por isso que lancei há 3 anos em Bamako, à margem da Cimeira França-África, o famoso conceito Pas un pas sans les jeunes. Mais nenhum passo sem os jovens, em português. Isso não deve ser apenas um conceito, mas eu gostaria de convidar todos hoje a praticarem, a serem concretos, a agirem para mostrar que estamos a falar sério quando falamos de colocar os jovens na dianteira das coisas. Em todo o caso, esta é a ambição do SUED, projeto de empoderamento das mulheres e dividendo demográfico no Sahel. O projeto está a ser implementado em 7 países: Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritânia, Níger e Tchad. Todos enfrentam os mesmos problemas: altas taxas de fecundidade e de mortalidade, casamentos precoces e dificuldades de acesso ao mercado de trabalho para as mulheres. Desde o seu lançamento em 2015, o SUED permitiu realizar grandes progressos. E na sequência da CIPD, os atores estão unânimes. Têm agora de ser expandidos. O projeto SUED é uma resposta lançada ao apelo do Sr. Presidente da República do Níger, Issoufou Mamadou, para resolver os problemas sociodemográficos com os quais estão confrontados os nossos países. Portanto, a esta altura já registramos conquistas na realização deste projeto. Temos mais de 5.000 meninas que foram formadas e beneficiadas com o empoderamento. Temos mais de 150.000 meninas que foram escolhidas nos espaços seguros
onde aprenderam por meio de formações modulares questões sobre a saúde reprodutiva. Com o projeto já não há profissões reservadas aos homens. No Chad, graças a estes projetos, há mulheres que conduzem veículos pesados como o trator. Há mulheres que consertam este último e utilizam-no a fim de desenvolver as atividades agrícolas. As atividades agrícolas que eram reservadas aos homens em África atraem agora novos atores que sempre estiveram presentes, as mulheres. Mas estas praticavam a agricultura ao benefício do homem. Mas hoje, ao se implicarem nas atividades reservadas aos homens, as mulheres fazem-no para o seu próprio proveito e se tornam autônomas. De se impliquer dans ces activités à leur profit, donc de s'autonomiser. De fato, de 2015 a 2018, o número de parteiras e enfermeiras nos países do Suede aumentou de 31.043 para 35.775, enquanto o número de mulheres que adotaram uma contracepção moderna atingiu 4.300.000. O projeto de empoderamento das mulheres e dividendo demográfico no Sahel também permitiu envolver os líderes religiosos e comunicadores tradicionais nas questões como a violência baseada no género e outras práticas nocivas como a mutilação genital feminina. The way to reach the goals is yet to be described in the sense that Nós devemos alcançar os nossos objetivos. Acima de tudo, temos de descrevê-los bem, visto que, no meu ponto de vista, o envolvimento dos líderes religiosos ainda não atingiu o nível esperado. Simplesmente porque, se olharmos para as apresentações que foram feitas aqui, em alguns países, a mutilação genital feminina continua a ser uma prática comum, ou seja, na Indonésia, na Ásia e em alguns países africanos. E são países predominantemente muçulmanos. Precisamos, portanto, de envolver cada vez mais os líderes religiosos e também de investir mais para que esta prática seja totalmente abandonada. Na verdade, não é uma prática pertencente à religião do Islão, mas alguns ainda consideram como uma cultura islâmica, o que não é o caso. E lutar contra isso não é algo fácil de se fazer, porque esteve arraigado na mentalidade da maioria das pessoas durante décadas. It have been with humanity many years ago. What can we contribute in the new Africa? Como é que podemos contribuir para a nova África a não ser continuando a cultivar valores positivos? Qual é a próxima etapa? Pois bem, há alguns valores comprovados que não nos deixam progredir. E esses valores estão ligados à mulher. E as mulheres constituem 50% da nossa mão de obra. Se deixarmos a mulher de lado, não estaremos a fazer de tudo para avançar. Alguns valores ligados à mulher devem ser preservados, a sua castidade, o seu respeito e a sua dignidade. Temos de devolver à mulher os seus direitos, não pisar neles. O cristianismo e o islão falam dos direitos da mulher. Deem-lhes os seus direitos fundamentais e verão que registraremos progressos. Portanto, nesta organização, analisaremos a maioria dos valores positivos da sociedade africana. Nós veremos também os valores negativos, a fim de combatê-los e tentar dialogar na comunidade. Por exemplo, a mutilação genital feminina e a fístula obstétrica não têm lugar no desenvolvimento. There's no place for it in development at all. Numa região marcada pelas mais altas taxas de fecundidade do mundo, com uma média de 6 filhos por mulher no Níger, e pela prevalência de casamentos precoces, que afeta 76% e 67% das meninas com menos de 18 anos de idade no Níger e no Chad, respectivamente, são necessários mais esforços para alcançar os objetivos estabelecidos em 1994, no Cairo, que foram renovados em 2019 em Nairobi. Nous sommes fiers vraiment de venir. Estamos orgulhosos por termos vindo aqui a fim de dizer o que estamos a fazer, sobretudo para a promoção da mulher e em relação à proteção à criança. E com todos os projetos e programas que temos, há bocado falamos do projeto Suede, em que a proteção da mulher e da criança são as partes interessadas, pois a mulher e sobretudo a criança têm o seu lugar ali. No nosso Ministério da Promoção da Mulher, estamos a desenvolver uma atividade que chamamos de Iniciativa Adolescente Elimine.
Trata-se de um espaço onde podemos partilhar tudo, visto que reunimos meninas que abandonaram a escola e meninas não escolarizadas, vamos ensiná-las a autoestima, a alfabetização, o empoderamento, incluindo a saúde reprodutiva, para que efetivamente a higiene menstrual seja levada em conta. As meninas serão acompanhadas para estarem à vontade. Vraiment suivi par rapport à leur épanouissement. Financiado pelo Banco Mundial no valor de 273 bilhões de francos CFA e liderado pelo Escritório da África Ocidental e Central do NFPA e pela Organização da Saúde da África Ocidental, o SUED tem registrado tanto sucesso que foi prorrogado até 2023. Agora, o desejo da União Africana é implementá-lo em todo o continente. Eu desejo, eu espero e oro para que os outros parceiros que querem acompanhar a África, que sempre dizem que devemos acelerar o ritmo, que dizem que devemos intensificar as ações, possam apoiar iniciativas bem-sucedidas como o SUED, que é uma iniciativa na qual os países chegam até a emprestar dinheiro no Banco Mundial para avançar a questão do dividendo demográfico. Acho que é um convite a todos, os de boa vontade, a se encontrarem à volta do SUED e de iniciativas similares para as acompanhar, expandir e acelerar. Je pense au regard du bilan positif du Suède dans les autres pays du Sahel. Em vista do balanço positivo do SUED nos países do Sahel, os Camarões comprometeu-se em reintegrar a iniciativa. Já participamos em muitos encontros. Estamos felizes que a direção regional do NFPA já desenvolveu as defesas necessárias para que os Camarões reintegrem a iniciativa. Eles acabavam de anunciar isso. Eu acho que com os jovens que já estão bem mobilizados e com o governo que está determinado de reintegrar a iniciativa, inspirando nas boas práticas que aprendemos dos outros instrumentos desenvolvidos nos outros países, a iniciativa também será um sucesso nos Camarões. Développés dans d'autres pays, je pense que l'expérience sera également un succès au Cameroun. As mulheres têm o potencial para serem agentes de desenvolvimento. No entanto, têm de estar saudáveis para tirarem proveito disso. A fístula obstétrica, uma das lesões mais graves relacionadas ao parto, ainda é um grande problema de saúde pública em todo o mundo, particularmente nos países em desenvolvimento. Em África, a Nigéria registra mais de metade da prevalência e incidência da fístula obstétrica. Eu acho que esta é uma situação triste. Além de vítimas, eu vejo que não há condições aqui para ajudar as mulheres que estão na aflição. E não há esforços no domínio da prevenção. Há apenas 2 semanas, houve uma missão nos diferentes estados da Nigéria. 200 mulheres identificaram-se nisso. Foram ao hospital, mas o hospital podia oferecer apenas 35 camas. Então podem imaginar que para uma missão como esta haverá algum atraso. Se a intervenção for feita bastante cedo, algumas mulheres poderão ser operadas. Mas se isso não for possível, elas deverão poder fazer algo da sua vida. Eu acho que devemos despertar-nos, fazer face à situação e reagir. Eu gostaria de chamar a fístula de uma situação de urgência. Um dos compromissos assumidos pela comunidade internacional em Nairobi, na CIPD, é alcançar o objetivo de 0 fístula na Nigéria e na África Ocidental, em geral, nos próximos anos. Os conferencistas disseram que se tratava de uma intervenção multissectorial. Não se trata apenas da saúde, não se trata de repará-las, trata-se de impedir que isso se repita, primeiro. Trata-se de garantir que as meninas fiquem na escola até que estejam bastante maduras para terem filhos. Trata-se de uma mudança social para as meninas e os rapazes. Os nossos rapazes
têm de compreender que se as suas irmãzinhas se casarem, estas poderão ser vítimas da fístula. Portanto, trata-se de uma responsabilidade coletiva e de um sinal de alarme para chamar a nossa atenção. Trata-se da mulher, da pobreza e de outras coisas, mas é sempre a mulher a vítima. Portanto, além do fato de haver doadores de fundo, estrangeiros, nós, enquanto continente, nós, África, nós, o povo, devemos juntar-nos e dizer não à fístula. Must hold each other's hands and say no to fistula. A perspectiva que levamos de Nairobi é o fato de compreender que é uma condição médica escondida com a qual as mulheres devem viver. Vimos hoje que não falamos de 1 milhar de mulheres. Trata-se de dezenas de milhares de mulheres, ou milhões de mulheres no mundo que estão a viver com a fístula. E o desafio é que se encontram escondidas no seio da comunidade onde vivem. Em matéria de marginalização da mulher, essas são as mais excluídas. Elas são invisíveis na comunidade. E esquecemos-nos de que todos têm o direito inerente à dignidade humana. Por isso, eu espero que a perspectiva e a dinâmica que geramos terão um efeito para que o mundo saiba que se trata de uma prioridade médica, mas também econômica e de desenvolvimento. E se não respondermos a isso, teremos problemas em alcançar os ODS, pois deixaremos as mulheres de lado se não respondermos a este problema. Podemos dizer que a OAS já contribuiu, só resta fazer o acompanhamento, pois a OAS, na reunião dos ministros da Saúde em Banjul, tomou uma medida para a luta contra a fístula obstétrica. Só falta aplicar esta resolução a nível dos países e a OAS vai garantir o seu acompanhamento. A OAS é o órgão da saúde da CDO. Após a CIPD, nós preferimos falar da nossa zona da CDO. É sobre tudo isso que nos interessa. Contamos muito com a contribuição de todos, pois, após a CIPD, é preciso alcançar os ODS. Mas o ODS 3 fala do bem-estar do indivíduo. Para falar do bem-estar do indivíduo, é preciso falar do respeito da dignidade de cada um. Por isso, pensamos acabar com a fístula obstétrica quando o casamento precoce terminar, quando os serviços de saúde puderem receber todas as mulheres que chegam a tempo no hospital, pois trata-se das principais causas da fístula obstétrica. 25 anos depois do Cairo, a comunidade internacional assumiu novos compromissos em Nairobi. Deve completar o roteiro da CIPD. Isso abrirá uma nova era para as mulheres de todo o mundo, especialmente as do continente africano, que são mais vulneráveis à violência baseada no género, ao casamento precoce, à gravidez precoce e a outras práticas prejudiciais. A Declaração de Nairobi, um quadro de estabelecimento de um programa de transformação, abarca bem os compromissos exprimidos esta semana. Estou feliz em anunciar que o UNFPA vai criar uma nova comissão de alto nível para desenvolver este programa e os nossos compromissos. Aproveitaremos da gama completa das partes interessadas, entre outras, os governos, os setores privados, os jovens, os ativistas, a sociedade civil, os benévolos. E para a nossa missão, vamos propor formas de acompanhar os progressos dos compromissos tomados esta semana. Tal como disse o presidente Kenyatta, nós vamos acelerar o progresso nos nossos compromissos, juntando as ações e programas prioritários que garantem resultados concretos. O ensino secundário e terciário, uma redução mais rápida da taxa de mortalidade materna, a eliminação da MGF, o casamento infantil e a aceleração da participação equitativa das mulheres
em todos os domínios sociais e políticos será uma prioridade na nossa legislação e no nosso orçamento. O foco está agora posto no futuro, em particular em como concretizar nos próximos anos os compromissos assumidos em Nairobi. Isso envolverá não apenas a boa vontade política, mas também a mobilização de muitos recursos financeiros. A este respeito, o Reino Unido prometeu 546 milhões de dólares em apoio ao UNFPA para o período de 2019 a 2024. A Comissão Europeia lançou um novo convite para apresentação de propostas sobre a saúde sexual e reprodutiva no valor de 29 milhões de euros. A Alemanha, por seu lado, comprometeu-se em desembolsar um montante adicional de 20 milhões de euros para executar com êxito o programa de ação da CIPD.